Sabe quem de fato rege a orquestra da economia brasileira? Pois é, a gente vai descobrir hoje o papel de uma das instituições mais poderosas e talvez uma das menos compreendidas do Brasil, o Banco Central. Vamos lá entender quem é esse verdadeiro maestro. Pensa na economia como se fosse, sei lá, uma grande orquestra. O Banco Central não é quem compõe a música. Isso seria mais o papel do governo com o orçamento, né? Ele também não vende os ingressos, que seriam os impostos. O papel dele é outro. É ser o maestro, garantindo que o ritmo da música esteja correto, que ninguém saia do tom e que, no final, a gente não tenha uma grande desarmonia. Falando de um jeito mais formal, o Banco Central do Brasil, que a gente chama de BC, é o grande guardião da nossa estabilidade monetária. É a instituição que tem a responsabilidade de garantir que a nossa moeda, o real, mantenha o seu valor e que todo o sistema financeiro funcione direitinho, de forma segura para todo mundo. Oficialmente, o status do BC é de uma autarquia federal. E o que é que isso quer dizer na prática? Bom, significa que, embora ele esteja ligado ao governo, ele tem autonomia para tomar as próprias decisões, tanto na parte administrativa quanto na financeira. É essa independência que permite ao maestro focar na música sem sofrer tanta interferência do barulho político do dia a dia. E qual é a principal partitura que esse nosso maestro segue, hein? A resposta é bem simples e direta: manter os preços estáveis. Bora ver o que isso significa no nosso cotidiano? E olha, a missão do Banco Central vai muito além de só ficar de olho na inflação. Ele tem que garantir que todo o sistema financeiro seja sólido, sabe? Ele regula desde os bancões até as fintechs que surgem toda hora, gerencia as nossas reservas internacionais, que são uma baita proteção para o país, e, claro, é o único que pode literalmente imprimir dinheiro, emitir o nosso real. E aqui está o número mágico, o centro de tudo. A meta oficial de inflação, que é definida pelo Conselho Monetário Nacional, é de 3% ao ano. Quase todas as grandes decisões do maestro, principalmente as que envolvem a taxa de juros, giram em torno de um único objetivo: manter a inflação o mais perto possível desse alvo aí. Mas para que o maestro possa fazer o trabalho dele de forma séria, sem ceder a pressões de todo lado, um conceito é absolutamente fundamental: a sua independência. Vamos entender por que isso se tornou algo tão crucial na história recente do Brasil. Para a gente ter uma ideia da necessidade dessa mudança, é só lembrar dos anos 90, do caos que era a hiperinflação. Preços sendo remarcados todo dia no supermercado. Foi justamente para evitar que a política partidária de curto prazo interferisse nas decisões técnicas sobre a moeda que a autonomia do Banco Central virou lei lá em 2021. A diferença é gritante. É como noite e dia. Antes, as decisões podiam ser muito influenciadas por ciclos eleitorais, por exemplo. Agora, não. Os diretores têm mandatos fixos, de 4 anos, e não podem ser demitidos só porque discordam do governo. Isso permite um foco total no que importa: o controle da inflação no longo prazo. É como um maestro que precisa ignorar os pedidos da plateia para não desafinar a orquestra inteira. Certo, mas como é que o maestro rege essa orquestra na prática? Vamos conhecer agora as principais ferramentas que ele usa para tentar manter a economia em harmonia. A ferramenta principal, a batuta do maestro, é a famosa taxa Selic. Ela nada mais é do que a taxa básica de juros da nossa economia. Funciona como uma referência para todas as outras taxas, desde o empréstimo que alguém pega no banco até o rendimento de um investimento. O mecanismo funciona como uma reação em cadeia. Olha só, o BC sobe a Selic. Com isso, o crédito fica mais caro para todo mundo. Se o crédito está mais caro, as pessoas e as empresas tendem a consumir e investir menos, né? Essa esfriada na demanda ajuda a segurar os preços, ou seja, a inflação fica mais controlada. É tipo um freio, que às vezes é super necessário quando a economia está acelerada demais. Mas não é só a batuta que faz o trabalho. O BC também usa outras ferramentas importantes. Ele realiza operações de mercado aberto, que é basicamente comprar e vender títulos públicos para controlar a quantidade de dinheiro circulando. É um ajuste fino, feito todo dia. E não vamos esquecer, foi o BC que criou e gerencia o Pix, que, nossa, revolucionou os pagamentos no Brasil. Além disso, ele publica relatórios que servem de guia para as expectativas de todo o mercado. No fim das contas, de que adianta uma orquestra super bem regida se a música não soa bem para o público? Vamos ver agora o impacto concreto dessas ações todas na economia e principalmente no bolso das pessoas. O resultado a gente consegue ver nos números. Depois daquele pico de inflação pós-pandemia, quando os preços chegaram a subir 12% em um único ano, a atuação firme do Banco Central foi decisiva. Usando suas ferramentas, ele conseguiu trazer a inflação de volta para perto da meta. Hoje, ela está aí, em torno de 4%. Então, o ponto crucial é exatamente este.
A decisão do BC afeta diretamente a vida financeira de todo mundo. Quando a Selic sobe, a fatura do cartão de crédito, o financiamento do carro, o empréstimo pessoal, tudo fica mais caro. É a conexão direta entre aquela decisão de política monetária lá de Brasília e o nosso orçamento de casa. É claro que a atuação do maestro não está livre de críticas, né? Existem debates o tempo todo sobre se os juros não estariam altos demais, segurando o crescimento da economia. Outros se perguntam se a regulação às vezes não acaba atrapalhando a inovação das empresas menores. São os grandes desafios de equilibrar estabilidade com dinamismo. E olhando para o futuro, com o surgimento das moedas digitais e um sistema financeiro que não para de se transformar, fica a grande pergunta no ar. Como o Banco Central, o nosso maestro, vai precisar adaptar seus instrumentos e a sua música para continuar regendo a economia do futuro com harmonia? É uma questão que todos nós vamos ter que acompanhar de perto.